Eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu sou Jairo Manhães e esse é o meu canal oficial no YouTube. Prepara-se, porque eu acredito que essas mensagens vão te abençoar, te encorajar a viver o seu propósito, o melhor de Deus nessa terra. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva e não deixe de dar o seu like. E se essa mensagem te abençoou, compartilhe com mais alguém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler isso que eu estou falando para você. Eu sintetizei para que você entenda algumas coisas sobre a nossa natureza humana. Por quê? Marcos, capítulo 14. Lá para o versículo 48, se eu não me engano. Eu gostaria que você olhasse para mim antes de lermos. Entenda uma coisa: a dor é diferente de sofrimento. A dor é inerente ao corpo, ao físico. O sofrimento é inerente à alma. A dor, ela é obrigatória. O sofrimento é opcional. Eu não decido sofrer dor, mas eu decido sofrer. Eu posso sentir dores do crescimento, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre o que minha alma está sentindo, que é o sofrimento. Então tem muita gente sofrendo pensando que está sentindo dor, e tem muita gente sentindo dor pensando que está sofrendo. E na verdade, pessoas que têm a saúde, que tem tudo em cima, que faz exercícios, que faz academia, que toma remédios, tem um corpo saudável, não sente dor nenhuma, mas de noite não dorme, não consegue ter bons relacionamentos, há um vazio dentro de si, e às vezes tenta, por uma fuga, viajar, vir para a igreja, andar até do lado de Jesus, se esconder em um beco, fugir, seja lá o que for. Mas a Bíblia dá o caminho para isso. Eu estou exatamente aqui hoje para te dizer que não é uma fuga. Na verdade, a fuga está te levando para o sofrimento. Não é fugir do sofrimento, para que você saia dele, mas é se aproximando. E eu vou te falar de quê e de quem. A partir do versículo 48, em Marcos 14, conta essa história de quando no jardim tentam prender Jesus. E respondendo Jesus disse-lhe: saístes com espadas e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não o prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Está falando de quem? De Judas e Jesus. Judas então vai até Jesus com espada e paus. Só que não para por aí, porque no versículo 50 diz o seguinte, então, Cassiane, é bom até você ler isso numa outra versão, porque esse aqui é muito forte. 50, 51 e 52, olha o que diz. Então, deixando, alguns fugiram. Vocês estão aí, gente? Tem alguém vivo? Vocês estão me ouvindo? Então deixaram Jesus e alguns fugiram. Não, vocês não estão aí, vocês estão olhando para mim, mas não estão lendo a Bíblia. Cuidado com crente papagaio, ouve muito o que o pastor fala, não lê nada e depois replica o que o pastor fala. Eu quero que você leia o que está escrito, porque o que vale não é o que eu estou dizendo, o que vale é o que está escrito, porque aí é a palavra verdadeira. A Bíblia diz então que alguns fugiram, foi isso? Quantos fugiram? Todos. Esse todos sou eu e você. Quando andamos na religião, dizemos que somos crentes, mas na verdade, na primeira tentativa ou na primeira oportunidade que eu tenho, ou que eu percebo que eu vou perder a minha vida, sabe o que eu faço? Eu largo Jesus. Está na pandemia, eu largo Jesus, eu não confio mais. Aí o meu sofrimento começa a cada vez mais crescer, porque em vez de eu estar próximo da luz, eu me distancio, eu fujo. Não é fugindo que resolve, não é fugindo para o vício,
não é fugindo para a igreja, não é fugindo para Dubai, não é fugindo de casa, não é fugindo de país, não é trocando de igreja, não é trocando de cônjuge. A Bíblia fala de mim e de você. E ela segue dizendo o seguinte: um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens que estavam com ele lançaram-lhe a mão. Versículo 52, Cassiano, você pode ler? Mas ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Um jovem foge nu. Sabe quem é esse jovem? Esse mesmo Marcos que andava com Jesus, que é a igreja com Jesus. Ele não estava sentindo dores, ele estava sofrendo, e para não agravar mais o sofrimento, porque ele poderia ser afligido com aquilo, o que ele faz? Ele foge no jardim nu. Alto lá, parece que tem algo parecido, uma história parecida com essa, lá no Gênesis, onde Deus andava com um homem, e de repente, a primeira palavra que Adão fala com Deus, é: tive medo, vergonha, porque estava nu. Ou seja, eu estou sofrendo, então eu preciso fugir para poder resolver o meu sofrimento. Porque é isso que o inimigo tenta colocar na sua mente. Foge do seu sofrimento, larga esse casamento, deixa esse filho para lá, entra numa linha, se suicida, se mata, porque você vai acabar, você vai estancar esse sofrimento. O sofrimento não acaba se distanciando de Deus. O medo, na verdade, ele sempre vem acompanhado de uma falta de informação. Por quê? Porque a religião fala assim pra gente, para mim e para você: você fumou, então você deve morrer. Por quê? Porque você fumou e Jesus está de mal com você. Você adulterou? Sim, você deve morrer, não vem mais para a igreja, se lasca todo. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E você que se acha santo demais, cuidado, porque você está no mesmo pecado, o pecado da altivez de espírito, orgulho. Eu nunca adulterei, eu nunca pequei, talvez por falta de oportunidade. Mas nós somos expert em acusar. Os melhores do mundo é apontar um dedo. Uma vez eu encontrei uma pessoa da igreja, com um cargo na igreja. Eu entrei no meu condomínio, fiz um outro caminho, encontrei uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que estava sempre comigo, orando comigo, com um cargo na igreja. Encontrei essa pessoa fumando no mato. Fumando. Eu desacelerei o carro e falei assim: não é possível. Será que eu estou vendo que dá uma confusão? A sua mente não consegue entender, não consegue às vezes associar algo tão ridículo, tão impossível de acontecer. Eu falei: não, essa pessoa é usada no dom de profecia, essa pessoa é usada no dom de revelação, essa pessoa ora comigo. Aí eu peguei, parei o carro e olhei que a pessoa estava curtindo o trago, fui jogando para fora. Falei: não, Satanás, tu está me mostrando alguma imagem que não é verdade. Aí eu fui passando devagar e vi, constatei. Chegou em casa, eu falei para a Cassiane: eu vou arrebentar, eu vou acabar, vou fazer isso, porque não merece andar comigo, porque não sei o quê. O espírito de religiosidade entrou em mim, ou seja, o xiita gospel.
Pega um paredão, errou, fumou, adulterou, fez coisa errada, bota no paredão preto e fuzila, porque não tem mais jeito. Aí nós anulamos a cruz. Porque antes de Jesus morrer, Deus já sabia que essa pessoa, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Jesus já sabia dos pecados todinho dessa pessoa. Inclusive o dia que ele estava fumando, inclusive o dia que você errou. Inclusive o dia que você vai errar. Porque nós somos dependentes totalmente de Deus. Não é fugindo nu que você vai acabar com o seu sofrimento, mas é se aproximando daquele que é luz, daquele que pode, daquele que te cura, daquele que te restaura, daquele que morreu por você na cruz do Calvário. Aquele dia eu cheguei em casa e falei assim, eu vou arrebentar com ele, Cassiane, porque esse cara enganou a gente. Aí a Cassiane falou assim, não fala nada agora. Está de cabeça quente. Eu falei assim, mas eu preciso preciso me justificar, afinal de contas, é sempre assim, né? Acostumado com espada e paus. Naquele momento, eu iria tratar ele com a minha espada, com a minha justiça, com os paus que eu tinha, doidinho para poder usar em alguém. Se você nunca brincou de paintball, o dia que você brinca, você quer atirar em todo mundo. Só quem sabe o que é paintball sabe o que eu estou falando. Eu tinha um sítio, comprei uma arminha de paintball e dei para todo mundo, 12. A minha era a única automática que tinha. O restante tudo tinha que fazer. Quando eles faziam track para poder dar o tiro de paintball, eu já dava 10. Aí o pessoal, eu já saí do jogo, pastor. Eu falei, não, mas tem que morrer de novo. E pá. Pois é, lembra disso, né, filho? Você foi tentar filmar lá, quase que deu o rolo para você também. Nós queremos usar os nossos meios. O dia passou, eu amanheci. Naquela noite o Senhor falou comigo assim, ô Jairo, o que você é melhor que ele? Pergunta qual a sede que ele tem e tenta entender o porquê que ele está assim. Eu falei, não estou entendendo, Deus, eu não fumo. Você não fuma? Mas quanto tempo você perde na internet sem ter relacionamento com pessoas? Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus continua falando comigo. Sim, a fuga dele gira em torno de um cigarro para poder fugir de um sofrimento. A sua fuga talvez gira em torno de um Instagram para poder fugir de um sofrimento. Ou você nunca se pegou com o dedinho para cima, vendo praticamente nada. O tempo está passando porque você quer fugir da realidade, porque você não aguenta mais sofrer. Aquele jovem então nu foge de Jesus. Por quê? Porque desconhecemos quem é Jesus. Porque a religião colocou Jesus como se fosse um velho chateado com a humanidade, com um pedaço de pau e qualquer coisa que você faz errado ali. Eu termino a mensagem de hoje dizendo para você: você quer acabar com o seu sofrimento por causa de uma vergonha, por causa da sua nudez? Talvez até você que está na igreja e está tomando remédio para poder dormir mais, para poder sofrer menos. Isso não vai resolver. O que resolve é a sua aproximação da cruz. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque só ele tem cuidado de mim, de você, não, de nós. Não escapa ninguém. Aqui, ele te viu quando você chorou. Ele te viu quando você falou que não estava aguentando mais. Ele te viu quando de madrugada você queria dormir, tentou fazer várias coisas para dormir, pensou besteira, e pensou em voltar, e pensou em parar, pensou em tirar a própria vida, pensou em fazer tudo, porque você estava fugindo, tentando fugir de um sofrimento. Mas deixa eu te falar, Ele é o Senhor que sara as nossas feridas. Decida hoje, em vez de fugir e se afastar, decida cada vez mais se aproximar, porque é se aproximando dele é que eu tenho proteção. Na cruz do Calvário, o sangue dele, aleluia, tirou tudo aquilo que eu tinha de culpa, e hoje eu sou livre. Quem tem alguém livre aqui essa noite? Tem alguém livre aí do outro lado? Você é livre, você pode glorificar a Deus pela sua liberdade.
Aqueles que conhecem a Deus mais intimamente sabem que a solução não é fugir. Eu termino dizendo para você que a solução é buscar. Por quê? Porque Ele sempre vai estar lá. Aonde? No lugar que você deixou Ele. Mas é assim, pastor? Sim, é assim. Porque a Bíblia fala de uma passagem muito forte sobre um pai bondoso. Você já ouviu isso? Essa mesma passagem com o nome filho pródigo. O pai nunca saiu de casa. Somos nós que fugimos com as nossas atitudes. Sabe onde o pai está? De braços abertos. Não é uma mensagem para quem não é evangélico somente. É uma mensagem para aqueles que estão dentro da casa, mas não conseguem desfrutar do amor de Deus, porque o sofrimento cada vez mais cresce. Tudo aquilo que te chama a atenção, que te rouba do Senhor, não vai aliviar o teu sofrimento. O último versículo que eu quero ler, e talvez um dos mais fortes que eu posso dizer que tem na Bíblia, é quando João fala: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. No medo, eu fujo, no amor, eu me aproximo, porque na verdade, o amor lança fora todo o medo. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor por isso?